Olá, vamos fazer uns exercícios, alguns exemplos referentes ao sistema de inequações. Aqui eu tenho duas inequações, ambas de primeiro grau, e não está indicando nenhum conectivo. Quando não indica nada, a gente vai considerar que o conectivo é o E, e poderia ter aparecido dessa maneira também, com o símbolo dele, tá? Não é obrigatório aparecer o conectivo E, tá? Então, quando ele quer essa situação, ele pode aparecer ou não a informação, a gente subentende que é o conectivo E. Na prática, o que a gente vai fazer depois, né? Quando é o conectivo E que está unindo essas duas inequações? Eu vou analisar para a resposta final a intersecção. Ou, traduzindo, eu vejo o que vai coincidir de resposta para cada uma das inequações. Mas vamos ver na prática como, né? Então, aqui eu vou calcular a primeira e vou calcular a segunda, separadamente. Então, na primeira, eu tenho lá 3x menos 12. Eu quero analisar a parte menor que zero. Eu posso simplesmente isolar o x? Posso, mas eu recomendo a gente provisoriamente analisar dessa maneira, como se fosse igual a zero e isolar o x. Então, fica 3x menos 12, perdão, igual a 12, passei o 12 para o outro lado, x igual a 12 dividido por 3, x igual a 4, como se fosse essa a minha raiz. Fazendo o esboço do meu gráfico, o que eu vou ter? Meu eixo x, uma reta crescente, e aqui a intersecção é exatamente o número 4. Como aqui está solicitando ser menor que zero, não tem o sinalzinho de igual, então eu já sei que aqui vai ser bolinha aberta. Como eu quero a parte negativa, eu quero só essa parte aqui, né? Que é onde o gráfico está negativo. Então, eu vou querer informações que estejam abaixo de 4. Então, fiz a primeira. Faremos a segunda. Então, eu tenho lá x menos 1 maior que zero. Provisoriamente, eu vou calcular como sendo x menos 1 igual a zero. X igual a 1. Faço o meu gráfico também. Reta novamente crescente. De novo, não tem o sinalzinho de igual aqui na minha equação original, então bolinha aberta no 1, e eu quero maior que zero, então eu quero aqui a parte onde está positivo. Então, eu vou marcar para cá. Agora, eu vou fazer a minha tabelinha, que vai me indicar a resposta final. Então, eu tenho informação da primeira inequação, da segunda, e a minha resposta, de novo, como é o conectivo E que está unindo, eu vou querer a intersecção da primeira inequação com a segunda, ou seja, eu quero ver o que coincide. Se é que vai ter algo que coincide entre elas. Então, vamos lá, deixa eu só mudar aqui a posição um pouquinho. Então, aqui eu tenho informações da primeira, informações para a segunda, informações para a minha resposta. Tenho duas raízes, 4 e 1. Colocando em ordem crescente, primeiro 1, depois 4. Começando com a 4, que é da minha primeira inequação. Bolinha aberta, e eu quero valores abaixo de 4. Então, vou pintar para cá. Agora, aqui não é mais fazer sinal de mais, menos e jogo de sinal, tá? Aqui, 1, bolinha aberta de novo, e eu quero valores à direita, que eu quero valores aqui onde o gráfico está positivo. E aí, onde coincidiu? Ó, olhando esse primeiro pedaço, não coincidiu. O meu meio coincidiu, porque eu peguei informações tanto na primeira quanto na segunda. E a terceira coluna, não. Minha resposta, na verdade, foi justamente esse meio, do 1 até o 4. E aí, minha resposta formal vai ser do intervalo do 1 até o número 4, tudo aberto, porque bolinha aberta. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo. Muitas vezes pode aparecer desse jeito, tá? Não igual ao anterior, né? Que tá aqui bem claro que era um sisteminha, tá? A inequação de cima e a inequação de baixo. Mas eu posso desmembrar aqui e deixar da mesma maneira. Como que eu faria isso? Pego esse primeiro valor aqui, esses dois primeiros grupinhos, considero como sendo a minha primeira inequação. Menos 8 menor que x ao quadrado menos 6x. E aqui em cima, eu vou considerar a minha segunda inequação. X ao quadrado menos 6x menor que menos 5. Só que aí eu vou ter que melhorar todas elas, né? Então, pensando aqui na primeira inequação.
eu vou deixar tudo que é x de um lado, o número sozinho do outro. Ou no caso aqui, eu tenho uma equação de segundo grau, então eu vou deixar todo mundo do mesmo lado. Então, eu vou ter lá o menos 8 que eu não mexi, x ao quadrado vem para cá como menos x ao quadrado e menos 6x vem como mais 6x. Tudo isso menor que zero. Aqui é uma equação de segundo grau completa. Se eu deixar em ordem, né, os coeficientes, ficaria desse jeito, para não confundir quem é o coeficiente A, quem é o B, quem é o C. Posso resolver por Bhaskara, eu posso resolver por soma e produto. A formulinha da soma é menos B sobre A. E a formulinha do produto, C sobre A. Quem é meu B? Meu B é menos 6, é mais 6. Então, vai ficar menos 6 por causa da fórmula e o A é menos 1. Então, na prática, aqui vai ficar 6 positivo. Aqui, C, quem é C? Menos 8. E o A, menos 1. Na prática, vai ficar 8 positivo. Quais combinações que dá 8 e ao mesmo tempo que dá 6? O 8 eu posso pôr 4 vezes 2. E se eu fizer 4 mais 2, vai dar 6. Pronto, já achei aqui as minhas duas raízes. Fazendo o esboço desse gráfico, com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo, né? Que é o x ao quadrado, tá negativo. Em ordem, primeiro 2, depois o 4. Só que eu quero bolinha aberta, porque aqui está indicando que é menor que zero. Então, bolinha aberta no 2 e bolinha aberta no 4. Como é menor que zero, eu estou interessada na parte negativa do meu gráfico. Então, eu quero valores abaixo de 2 e valores acima de 4. Já fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Segunda inequação. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 6x, e de menor que menos 5, vou passar o 5 para cá positivo, para ficar menor que zero. De novo, uma inequação do primeiro grau. Vou calcular. Deixa eu só falar um detalhe que eu esqueci de falar aqui, né? Quando eu vim para cá, na verdade, para calcular Bhaskara soma e produto, eu considerei provisoriamente como se fosse uma equação de segundo grau desse jeito, igual a zero, para fazer os cálculos. E depois eu analiso o que ele realmente quer, que era a partir de ser menor que zero, tá? Então, só um detalhe. Então, aqui, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Para eu poder calcular essa equação de segundo grau, depois eu volto aqui em cima e vejo o que ele quer de fato. Vou fazer de novo por soma e produto, menos B sobre A, produto C sobre A. Então, o meu B já é negativo, na fórmula vai ficar positivo, 6 sobre 1 ou só 6, e o C sobre A vai ficar igual a 5. Dois números que multiplicados dê 5, basicamente 5 e 1, e somados dê 6, 5 mais 1. Já achei minhas raízes, vou fazer meu gráfico. Aqui a concavidade é para cima, bolinha aberta de novo, e as minhas raízes são 1 e 5. Eu quero menor que zero. Menor que zero vai estar entre esses dois valores, então do 1 até o 5. Agora eu tenho condições de desenhar, de fazer a minha tabela. Então, quantas raízes eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, para a primeira inequação, segunda, e aqui intersecção entre as duas, ou seja, o que coincidiu entre as duas. Primeira, segunda e a minha resposta. 4 raízes, 1, 2, 3, 4, ordem crescente, 1, 2, 4 e 5. A primeira é do 2 ao 4, bolinha aberta nos dois, e eu quero valores que estão abaixo de 2 ou acima de 4. Na segunda, eu quero bolinha aberta no 1 e bolinha aberta no 5, e eu quero os valores que estão entre o 1 e o 5. E agora analisar o que coincidiu, né? Ó, coincidiu esse meio, a minha segunda coluna, do 1 ao 2, aqui não coincidiu, e essa 1, 2, 3, a minha quarta coluna também coincidiu, do 4 ao 5. Então, a minha resposta vai ser do 1 até o 2, unido com o 4 até o 5. Tudo bem? Esses dois exemplos a gente viu de inequações em que a análise final era para intersecção. Porém,
pode acontecer, vou pegar esse primeiro exemplo, de ele de repente querer, ao invés de ser a intersecção, ele falar ou. Se ele usasse a palavrinha ou, ele tem que deixar claro. E aí, nesse caso, o que eu vou analisar? Eu vou analisar a união. O início é o mesmo, você vai ter que analisar a primeira inequação, a segunda, só que a sua resposta final, como ela ficaria? Eu vou fazer uma reta aqui. Aqui embaixo, que seria a minha terceira reta, que seria U, se ele estivesse pedindo ou, que seria a união, eu iria estar unindo todas as informações da primeira e da segunda inequação. Se eu unir todo mundo aqui, o que vai acontecer? Eu vou acabar pegando todos os reais, nesse exemplo aqui, tá? Então, a minha resposta seria todos os reais, porque se eu vou somar ou unir a de cima e a de baixo, se eu pegar esse primeiro exemplo, ao fazer essa junção, ia acabar dando todos os reais. Eu ia pintar todo mundo aqui à esquerda e todo mundo à direita, tá? Então, isso é quando, no caso de ser união, ele tem que deixar claro o conectivo, ele vai usar a palavrinha ou ele vai usar esse conectivo, que é o ou, né, na linguagem matemática. E aí eu vou unir todas as informações das duas inequações ou mais inequações que eu venha a ter, tá bom? Um abraço.